Bem, pessoal, Sebrae On, dando continuidade aos nossos podcasts aqui no SX. Estou agora com Claire Gunter, a responsável por trazer a Zendesk aqui para o Brasil, e acabou de fazer uma palestra incrível abordando a internacionalização de negócios e SX, inovação, tecnologia, e também vamos falar de como levar nossas empresas para outros mercados, como globalizar negócios. Claire, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda ao Brasil, ao ESX, ao Sebrae. Prazer estar com você aqui. Muito obrigada a você, um prazer. Bom, como eu falei agora há pouco na pegada da nossa abertura, a nossa primeira curiosidade é o processo, as condições, os desafios de trazer uma plataforma de relacionamento, de inteligência aplicada como é a Zendesk para o Brasil, que foi um dos grandes desafios de carreira que você venceu. Conta pra gente como foi trazer para o Brasil, internacionalizar de lá para cá, na verdade, uma plataforma como essa. Na verdade, foi uma experiência incrível para mim, e começou tudo com um relatório no Salesforce, na verdade. Porque eu estava trabalhando na equipe de vendas na Zendesk, eu fui contratada com um grupo de 5 vendedores, porque eles não tinham vendedores e tinham já chegado a 5.000 clientes ao nível global, pagando, né? Então, eles achavam que não precisavam de vendedores, mas quando a gente começou a vender, a gente teve muito sucesso. Mas de repente, um dia, eu fiquei sem leads. E eu falei, nossa, será que tem alguém que eu poderia ligar, né? E eu comecei a fazer um relatório sobre a América Latina, porque eu já falava espanhol. Eu vi que a gente tinha um monte de leads que ninguém tinha ligado para eles, porque a gente não estava analisando esses leads, né? Então, mas eu vi que por cada lead que a gente tinha que falava espanhol, a gente tinha 4 do Brasil. Eu falei, como piada, se vocês me pagam as aulas de português, eu vou aprender o português e vou cuidar do Brasil para vocês. E me falaram, se você quer, você deveria fazer, porque ninguém vai fazer para a gente. Então, foi primeiro que eu comecei a fazer aulas de português, e daí eu comecei a vender. E realmente, eu tinha um script que eu escrevi com o meu professor, que falava, como você pode ver, eu não falo muito bem o português, mas eu entendo muito sobre o suporte ao cliente. Então, você me fala os seus desafios e eu vou ver se a gente tem como te ajudar. E daí, silêncio. E começavam a falar. E todo mundo tinha realmente os mesmos desafios, né? Estavam usando o Excel, tinha telefone. Foi realmente um gap no mercado que a gente podia chegar facilmente. Gente, isso tudo começou porque você ficou sem leads, observou que leads de língua espanhola e portuguesa eram ignorados pela equipe comercial, e a empresa comprou a ideia de inovar e permitir que você testasse isso. Exatamente. E uma coisa levou a outra, que levou a outra, e você descobriu um mercadão para a empresa. Hoje o Brasil, ele ainda é muito relevante para a Zendesk como mercado? Segue sendo um dos mercados mais grandes e segue sendo um dos mercados de mais crescimento ao nível mundial. E quando você começou a futucar os clientes brasileiros, isso tem o quê? Uns 10 anos? Uns 6 anos? Isso foi no 2011. 2011. E eu fiz a minha primeira visita no Brasil no 2012. Então assim, em torno de 12, 13 anos. Uhum. E ainda era Excel? Ainda era Excel. Hoje, aí novamente estamos no Sebrae, né? A realidade dos clientes com os quais a gente lida, micro e pequenas empresas. Gestão já não é o ponto forte. Relacionamento com o cliente, então, ou sistemas, menos ainda. Hoje, você ainda vê que no Brasil os modelos para gestão de relacionamento de cliente, suporte, ainda estão muito atrás, ou que a gente vem a passos largos no mercado? Na verdade, não. E eu acho que tem muito a ver com a Zendesk, pelo fato que a Zendesk chegou a entregar um bom serviço e chegou a estender tanto facilmente no mercado. Então, isso mudou um pouco a expectativa do cliente aqui no Brasil, né? E também eu acho que o Brasil teve muita influência na hora de desenvolver o produto da Zendesk. Porque, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, todo mundo me perguntava, a gente tem como canal WhatsApp? A gente não usava o WhatsApp nos Estados Unidos, não era uma ferramenta de negócio, né? Mas eu estava brigando sempre, a gente precisa dessa integração, a gente precisa. Daí, a Zendesk foi a primeira empresa de criar uma integração profissionalizada com a WhatsApp, né? Olha só, novamente, experimentando com os clientes, você identificou. O WhatsApp ele tem uma penetração muito grande aqui no Brasil, não necessariamente em outros países, como nos Estados Unidos.
muito usado, mas aqui 98% das pessoas usam o WhatsApp, não é uma realidade. E essa melhoria aumentou a penetração da plataforma ainda mais no mercado nacional. No mercado nacional, mas também no mercado europeu, no mercado de Ásia. Isso foi realmente uma inovação incrível para o produto da Zendesk. Nossa, então a partir dessa experiência ainda virou uma melhoria para a plataforma no mundo todo. Exatamente. Que legal. Bom, hoje nós temos muitas plataformas de relacionamento com o cliente. A Zendesk é uma das referências de mercado, sim. O Brasil é relevante para ela e para o futuro. Você acredita que ainda é um momento de expansão e de inovação nessa área? Inteligência artificial aplicada nisso? Como que a gente vai desdobrar? Vou melhorar minha pergunta. CRM e plataformas de Custom Success e suporte a cliente. Isso tudo vai ser revolucionado bastante pela IA, né? Eu acho que sim, mas no mesmo tempo eles precisam manter a qualidade dos processos legados, porque a mudança vem do povo. E se o povo está acostumado a uma coisa, você não pode perder isso para inovar. Você precisa manter e, no mesmo tempo, inovar. Então, um ponto que a gente está vendo, e isso é uma predição que eu tenho para o futuro do Brasil, é que no Brasil não tem muita consolidação no mundo de CRM. Claro, eles têm Salesforce, têm HubSpot, né? Mas a gente está vendo algumas soluções excelentes, muito nichados, sabe? Então, eu acho que o Brasil vai ser um dos primeiros países que vai ter soluções de tecnologia muito nichadas e esses vão crescer, eles vão ganhar mercado das soluções bem gerais, como a Zendesk, como a Salesforce. Veja só, a primeira parte da sua fala me chamou a atenção. Eu estava vendo uns conteúdos sobre inteligência artificial e CRM e vi algumas linhas que analisavam assim, a onda do CRM não chegou no pico e já será esvaziada pela inteligência artificial. Mas a sua observação foi mandatória. Não dá para virar essa chave, porque o que determina essa adoção é o usuário. O usuário está acabando de descobrir e se acostumar com o CRM. Pivotar isso para a inteligência artificial vai criar uma fissura mesmo. Bom, agora eu quero trazer para cá. Eu sou diretor de uma instituição que tem como finalidade promover e acelerar o desempenho de pequenos negócios. Você participou ativamente de trazer um negócio para o Brasil. Quais os passos, por onde eu devo olhar para ajudar essas 200 startups que se apresentaram aqui no SX a desenvolver um olhar para o mercado internacional? Entendi. Então, eu estou trazendo de novo uma empresa para o Brasil, mas é uma empresa de fusões e aquisições, a Flipa.com, né? E a gente está trazendo porque a gente sabe que o Brasil tem muita promessa para fora. Eu acho que a tecnologia brasileira é uma tecnologia excelente para aquisição de fora, né? Exatamente pela minha experiência na Zendesk. Eu sei que se você compra uma empresa no Brasil, se você investe no Brasil, você acaba aprendendo muito sobre muitos outros mercados, né? E o Brasil, pela proximidade aos Estados Unidos, o fuso horário, grande nível de inglês, o povo muito bem educado, né? Muito bem dentro da tecnologia. O brasileiro fica 9 horas diárias na internet, né? É um povo bem pronto para liderar nos próximos passos da internet, eu acho. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar as empresas brasileiras a saírem. Muito bom. Temos potencial, temos cultura, temos proximidade com a tecnologia, temos uma afinidade natural com alguns grandes mercados. Somos até, por cultura, por natureza, receptivos e abertos a relacionamentos multiculturais. É um traço nosso muito forte. Mas assim, se eu fosse pensar em preparar a equipe do Sebrae para ajudar uma empresa a desenvolver um olhar para o mercado exterior, por onde eu deveria começar? Eu acho que realmente precisa entender as características de sucesso do produto ou da empresa. Por exemplo, se você já tem o que a gente fala em inglês, o ICP, que é o cliente ideal, o perfil do cliente ideal, né? Se você já sabe isso, já tem isso bem definido, você tem que ver quais os mercados que têm uma população parecida ao seu ICP
E com isso, você pode decidir de fazer a entrada no mercado sabendo que tem uma população receptiva já existente no mercado. Não tem que ser um mercado mais grande. Se você consegue um mercado importante no Chile, vai para Chile. Se você consegue na Europa, na Espanha, por exemplo, vai para a Espanha, né? Não tem que ser os Estados Unidos, tem que ser onde você vai ter sucesso. Interessante. Volta a ser uma questão de marketing mesmo. Às vezes, principalmente o pessoal da área de tecnologia se apaixona muito pela tecnologia. Aí procura a gente e diz assim, não, eu já consigo adaptar os meus protocolos e ele pode funcionar nos Estados Unidos. Ele pensa no tamanho do mercado, mas ele não olhou. As pessoas lá usam isso que você faz? A entrega e a solução de problemas que aqui funcionou, lá eles sentem essa dor, volta a ser uma questão de, tem cliente para isso lá? Essa é a pergunta fundamental. Exatamente. Se não tem cliente, não tem mercado. Se não tem cliente, não tem mercado. Não adianta ser um mercado bilionário, trilionário, se ninguém liga para aquilo que você faz. Então, primeiro passo volta a ser entender comportamento de compra. E na nossa conversa anterior, você falou uma coisa que virou uma chavinha. A gente, quando começa um negócio, uma iniciativa inovadora, começa sempre fazendo um MVP, fazendo uma validação e depois entra num período de teste de pequena escala. Quando vai internacionalizar, quer internacionalizar já em grande escala. E o modelo tinha que ser, cara, vai pequenininho, testa com um pequeno público, vê. Como seria assim, faz sentido pensar nesse passo a passo? Sim, na verdade, uma mini experiência no mercado-alvo pode ser uma prova que vai dar certo ou não, né? Falando disso, por exemplo, eu quando estava na Zendesk, quando a gente entrou no Brasil, a gente não tinha o produto em português. A gente tinha o produto em inglês, mas a gente tinha o UX muito fácil de navegar. Foi um produto muito mais pequeno na hora, né? Então, a gente optou por fazer primeiro a tradução da experiência do usuário, mas a gente não tinha artigos de suporte, a gente não tinha nada em português, né? Mas com a troca com a tradução, a tropicalização da experiência do usuário, a gente acabou vendo que com isso foi a chave. Então a gente sabia que a gente podia invertir o dinheiro que a gente precisava para fazer a tradução dos artigos de suporte, do site, de tudo, né? Mas a gente já tinha a prova que realmente ia merecer a pena, sabe? Entendi. Eu vou falar de novo só para poder abastecer o nosso chat SX, sabe assim, ó. Estratégia de internacionalização são microexperiências locais. Viu, chat? Quando eu te perguntar isso de novo, lembra disso, viu? Mas aqui, bom, dos tópicos que eu tinha curiosidade de colocar aqui era como, afinal de contas, chegou nas suas mãos e no seu colo trazer a Zendesk para cá. Já vi que está atento a uma oportunidade, um lead que sobrou ali na pastinha. E que os passos para a gente ir adiante no mercado internacional pense grande, comece pequeno, teste e valide também nos mercados de fora. Algo mais que você gostaria de deixar para o nosso público do ESX e do Sebrae Espírito Santo? Eu só falaria de ignorar as pessoas que te falam de maluca. Porque todo mundo, quando eu falei que eu ia cuidar do mercado do Brasil, todo mundo me falava, mas você não fala português. Você mora nos Estados Unidos, você está agora vendendo nos Estados Unidos, que é o mercado mais grande, por que você vai sair daqui para ir para o Brasil? Eu falei, porque eu acho interessante e eu acho que a gente tem uma oportunidade tremenda. Eu acabei sendo a maior vendedora de toda a Zendesk durante vários anos, graças ao Brasil. Então, pode ser que eu sou maluca, mas eu tinha razão. Pode ser que sou maluca, mas eu tinha razão. Adorei Exatamente. Essa frase. Claire, muitíssimo obrigado por sua presença no nosso evento, obrigado por compartilhar conhecimento extra aqui conosco nesse podcast. Seja sempre bem-vindo ao Espírito Santo. Muito obrigada, Viu? Um prazer. Pessoal, esse foi o nosso Sebrae On com Claire Gunter. Aqui a inovação acontece. Um abraço.